Boa noite, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Tite, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma percepção que eu tive, especialmente nesse jogo, uma dificuldade do Flamengo, no primeiro tempo, especialmente, de finalizar. Né? Os jogadores, inclusive, procuraram muito o Pedro na bola aérea, tiveram alguma dificuldade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se foi algo que você também identificou. E por quê, né? O Flamengo tem o De La Cruz, o Arrascaeta, o Gerson, jogadores muito criativos, mas sofreu um pouquinho com isso, especialmente no primeiro tempo. No transcurso todo do jogo, a gente fez a iniciação e a construção média com boa qualidade. No primeiro tempo faltou um pouco mais de objetividade e finalização, sim. Não com jogadas de bola aérea, mas jogadas de combinação com Pedro ou no pivô e de infiltrações. Segundo tempo continuou botando volume, teve as oportunidades, teve as infiltrações, teve as finalizações, aumentou o número de finalizações no segundo tempo. E também vê-se que o adversário tirava a infiltração e bloqueava também essas infiltrações no primeiro tempo. Então, tu olhando sob as duas óticas, tu não vai fazer sempre. E é um processo de evolução também da equipe, nesse último terço, nesse terço final, na jogada de combinação, do cruzamento, da melhor escolha, da finalização também. Oi, Tite. Boa noite, Sérgio Lobo. Talvez te perguntar, porque foi o primeiro jogo do Maracanã, né, nesse campeonato carioca. Choveu muito antes do jogo e eu queria saber a sua opinião e se você já teve um feedback dos teus jogadores sobre como é que estava o estado do gramado, principalmente naquele gol que foi defendido, no caso, pelo goleiro do Vasco no segundo tempo. A percepção que eu tenho, ela é só minha. Não falei com os atletas, não. Está me falando a respeito de jogo, dos aspectos do campo. Não acredito que o campo possa ter tido. Ele ficou mais rápido, sim. É sempre uma bola mais rápida. Eu estou relutando para falar que a bola é dura. A bola, oxi Maria, é difícil. A bola é difícil, a qualidade da bola. Não, no campo, tu vê que às vezes ela varia, o lance da precisão de uma batida de bola parada. Estou falando de finesse, sabe? O atleta de alto nível, ele consegue. A bola é mais do que o campo. O campo não teve interferência maior. Acredito que não, na minha opinião. Tite, boa noite. É muito característico assim das suas equipes uma linha de 4 que defende muitas vezes bem fechada, protegendo o centro da área. Pelo lado esquerdo, naturalmente, com o Cebolinha quase sempre pelo corredor, tem uma definição mais clara de quem faz uma recomposição. Por ali, pelo lado direito, muitas vezes o De La Cruz está jogando por dentro, enfim. E as distâncias até para ele cobrir ficam um pouco maiores. Hoje, o Vasco usou muito uma saída com 3 homens e o Piton muito aberto, quase em cima da linha lateral. E a gente percebia que muitas vezes ele recebia essa bola com uma distância longa para o Wesley chegar nele, e muitas vezes o Wesley estava atraído para dentro por alguns dos atacantes do Vasco que ficavam entre lateral e zagueiro do Flamengo. Foi difícil, a parte mais difícil do jogo hoje foi defender a largura do campo, e essa definição de recomposição por vezes pela direita é uma questão com essa movimentação quase sempre do De La Cruz por dentro? Com o sistema do Vasco, sim. Com a característica do Piton, sim. E que ele alargando com os 2 alas, sim. Num jogo tu não ganha tudo. Nós ganhamos a jogada de criatividade e o entrosamento com De La Cruz, com Arrascaeta, sabe, a gente é imediatista no futebol e tem que ter paciência, não adianta. Tu dá a oportunidade para que se rode esse meio campo criativo. E aí nós temos essa possibilidade de finalizar e botar o volume que a gente botou. Um volume muito alto. Mas tu não ganha tudo. Se tu ganha uma superioridade numérica criativa no meio, tu vai perder em algum lado. E o Piton nós sabíamos isso, e aí a orientação ela era sempre do Wesley rasgar quando essa bola fosse invertida. Mas em alguns momentos não dava, e havia o cruzamento. Sim.
Boa noite, Tite. César Sampaio aqui, Thiago Lima do GE. Queria pedir licença para fazer 2 perguntinhas rápidas, Tite. Uma, você optou hoje, você perdeu o Ayrton Lucas, e aí optou pelo Varela na esquerda. Você já tinha feito isso lá nos Estados Unidos, feito essa experiência. Se te surpreendeu o fato do Verratti ter tentado explorar o Varela ali nas bolas aéreas, nos cruzamentos, pela altura dele. E uma segunda pergunta, você, depois do primeiro jogo na estreia do Carioca, você deu uma declaração que repercutiu sobre o Campeonato Carioca ser o mais forte do Brasil, na sua opinião, né? E teve até muitas críticas, a gente viu em São Paulo. Eu queria até dar uma oportunidade de você defender esse argumento, se você ainda concorda, de fato mantém, e por quê? Obrigado. Não mantenho, estão erradas, estão certas as críticas. Quando eu fiz uma menção, ela foi parcial, e eu não contextualizei. Eu estava me referindo aos 4 grandes equipes, e aí não coloquei, que estavam no final do ano campeão da Libertadores, Flamengo, Botafogo, que virou e quase campeão brasileiro, Vasco numa retomada, e os 4 grandes de São Paulo, alguns bem e outros retomando o seu melhor processo. Então, todas as críticas que elas foram contextuais, dizendo do campeonato no seu conjunto, estão corretas. E as aceito. Com relação ao Varela, né, assim, a marcação do Veguete, principalmente, que explora muito esse setor, algo que nós bate muito assim, em cima da pergunta do Mansur, né, porque nós tentamos neutralizar a fonte, no caso que era o Piton, que nós sabemos que é uma das forças do Vasco. O primeiro tempo um pouco mais de dificuldade, correções no segundo tempo, e a gente conseguiu controlar melhor. Enfim, é um atleta que tem esse tempo de bola, né, como um dos seus pontos mais fortes e que merece ser respeitado, né? Tivemos essa vulnerabilidade no primeiro tempo e no segundo tempo conseguimos corrigir. Tite, boa noite. César Sampaio, boa noite. Gil boa noite. Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Tite, o torcedor, é claro, né, mais experiente que Vossa Excelência não tem, porque é muito experiente. O torcedor, em clássico, ele fica preocupado, porque se não ganha, já tem um outro na quarta-feira contra o Botafogo, e o Flamengo, claro, né, não desmerecendo o Botafogo, pelo gigantismo que é o clube, o torcedor começa a se preocupar. Claro que o trabalho tem um pouco mais de paciência, tem que ter. Você acredita que na próxima semana o Flamengo vai estar melhor do que foi hoje? Que ele reproduz o padrão de construção e de criação com a melhor finalização. E em terra de imediatista, quem tem paciência é rei, ou quem trabalha no futebol é rei. E eu vou ter que ter paciência para conduzir essa situação, porque o futebol ele é assim. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Tite, a gente tem visto um movimento a respeito dos campeonatos estaduais, e há uma incerteza para as próximas temporadas, porque, por exemplo, no ano que vem vai ter o estadual, mas aí tem uma Copa do Mundo de Clubes, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão confirmados, o calendário vai ficar muito apertado. E aí uma solução para melhorar o calendário seria retirar o campeonato estadual. Eu queria entender de você, do César, de toda a comissão técnica, o pensamento de vocês e do Flamengo também, sobre a importância desse campeonato estadual. Qual a importância que o Flamengo tira de disputar um campeonato estadual nesse momento, depois de ter feito uma pré-temporada nos Estados Unidos? Isso me permite uma segunda pergunta. A gente viu também uma torcida mista hoje no estádio, né? Flamengo e Vasco. A gente tem visto pelo Brasil vários locais, vários estados não liberando essa torcida mista, tendo torcida única. Em certo momento do segundo tempo teve até uma disputa entre a torcida do Vasco e do Flamengo, mas na voz, nada de violência. Qual a importância pro futebol de ter essa torcida mista presente no estádio, melhor dizendo, coisa que a gente só tem visto em poucos estados do Brasil? Obrigado. Vou pegar essa segunda parte e falar aquilo que eu sinto. Exemplar. E tomara que não tenha ali fora tido problema de agressão. Cara, o futebol tem outra dimensão. O futebol tem outra dimensão de espetáculo. Eu não sou... eu volto a dizer, eu não sou puritano, não sou... Não. Eu só tento conduzir as coisas naquilo que eu acredito, no caminho daquilo que eu acredito ser o bem. Tem que ser assim, cara. Que bonito espetáculo das duas torcidas. E que ali fora não esteja uma situação cordial.
Claro que eu, enquanto técnico, eu carrego comigo uma responsabilidade de dizer assim, tomara que a equipe jogue bem, vença, porque eu quero ver o torcedor feliz. Claro que nós levamos isso daí. Sim. Mas tem um respeito do outro lado, do outro trabalho, ele tem que ser, cara. Senão a gente fica numa sociedade que os seus valores, eles são... Né? Não dá para ser só... Não dá para ter Ministério Público, como já aconteceu comigo, pedir assim, por favor, não deem nenhuma declaração, porque vocês não sabem que nas esquinas ali, eles ficam armando, apontando para a morte. Eu já tive instrução disso. Eu digo, mas como? Então, o Ministério Público ter a necessidade de... Cara, não é assim. Prolonguei, mas ela se fazia importante por uma questão contextual. A outra parte, certo? Com relação ao calendário, né? Brasil, isso é um tema muito debatido. Entendo que... Acho que eu apareci num campeonato estadual, né, e a grande maioria dos atletas, né, tem essa oportunidade, e até dos clubes pequenos também. Entendo que é mais a gestão do número de jogos, né? A gente poderia fracionar um pouco mais para que equipes da Série A, Série B, que estão na Copa do Brasil, que então tem mais competições, pudessem ter um intervalo maior ou uma prévia para que depois entrasse, porque perde todo mundo, né? A gente às vezes perde atletas por lesões, enfim. É um tema complexo para eu te responder 100% aqui, mas sim, acho que diminuir o número de jogos de equipes que têm várias competições durante o ano poderia amenizar isso, mas o brilho do estadual é algo que a gente tem que preservar, a oportunidade de jogadores de times intermediários aparecerem para o Brasil e para o mundo hoje, atletas, com essa conexão, atletas, né? Então, todos. Então, o charme, eu acho, dos estaduais a gente tem que preservar. Tite, aqui à sua esquerda, a pergunta técnica. A ausência do Ayrton Lucas enfraqueceu o jogo do Cebolinha, na sua visão, por ele ficar um pouco isolado? E a segunda pergunta é a seguinte: vai ser uma tendência desse time do Flamengo, o De La Cruz jogando com a Arrascaeta um pouco mais pelo lado direito? Teve uma crônica de um amigo do Fábio que colocou, que eu digo assim, que a bola fala, que o campo fala e a bola fala também. É um tempo para que essas situações se construam. Eu acredito que sim. Não só, mas uma liberdade criativa maior dos dois, né? Com o Gerson entrando e com o Eric. Esse quarteto, ele tem aí uma qualidade de passe impressionante. E volto a dizer, não é o imediatismo e achar. Esse processo, ele é evolutivo. Por não ter perna esquerda, o Varela, ela fica prejudicada uma ação mais rápida de passe pelo lado esquerdo. E é difícil para o Varela, é difícil pegar um cara destro e atravessar lá, de tu ter numa construção de 2-3 para nós a mesma naturalidade. É difícil, né? Então, agora que haveria uma fluidez maior, uma velocidade maior no acional externo, se tivesse um jogador de perna esquerda, ou que o Varela tivesse a perna esquerda, para alargar o campo, sim. Tite, César Sampaio, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Você mencionou em resposta anterior a questão do imediatismo no futebol e a necessidade de se ter paciência, mas a gente sabe que o torcedor é ansioso, que é o time jogando na ponta dos cascos, embora seja o 5º jogo dessa equipe na temporada. O quanto falta, na sua opinião, ainda para o Flamengo, e a que altura você acredita que o time pode estar mais próximo daquilo que você quer? E, César, muitas críticas foram com relação ao que apontaram como falta de intensidade do Flamengo ao longo da partida. Até que ponto isso é fruto ainda de um trabalho em evolução de início de temporada e também até que ponto é do mérito também do adversário que talvez não tenha deixado o Flamengo jogar? Bom, intensidade é meio relativo para mim, né? É um termo um pouco relativo. Nós, dentro do nosso modelo,
entendo que fomos felizes, aquilo que a gente projetou aconteceu. Como o Tite disse, a gente conseguiu, dentro do modelo, levar a equipe até a intermediária ofensiva e faltou terminar melhor, uma qualidade melhor nas finalizações, né, no último terço, nas assistências, e sabíamos que o Vasco tem essa bola parada ou em movimento, né, uma bola aérea difícil e o contra-ataque também. Então, dentro daquilo que nós planejamos, as coisas aconteceram, e dentro desse processo, sim, usar mais a largura do campo na fase ofensiva, usar os dois lados também. Muitas vezes começamos e terminando por um lado que é oriundo aí de um início de temporada. Então, entendo nesse sentido, né? O time foi intenso, mas não conseguiu, né, transformar essa intensidade dentro do nosso modelo em oportunidades claras de gols e gol, né? Sendo que o Vasco teve 2 bolas que o Léo tirou, né? E nós tivemos a chance do pênalti, enfim. É um jogo um clássico, né? Onde tudo isso traduz em oportunidades que você tem que transformar em gols aí para que possa ter esse controle maior da partida. Mas, do meu ponto de vista, fizemos uma boa partida. Desempenho igual a esse e evoluir. Esse é o processo. Qual é a evolução? Um número maior de finalizações precisas. Se fizer todo o controle, der 62% de posse de bola contra o adversário, iniciar com posse de bola, fazer uma criação a 2-3, ter as oportunidades que teve claras e ajustar. Se ele mantiver esse padrão e evoluir e tiver, puxa, eu vou ficar contente já na quarta-feira e na sequência também. Mas com a paciência que o técnico tem que ter. Eu compreendo todos os outros que daqui a pouco querem e têm a vontade de que as coisas já aconteçam de forma rápida, que já flua. Dessa paciência, dessa consciência a gente deve ter. Última pergunta aqui, professor. Professor, boa noite. Bruno Castanha, boa noite, César. Boa noite. O senhor falou, e agora o César também, né, falando da largura, e hoje o time concentrou muito o jogo por dentro, você falando, tentando se associar numa tabela, mas faltou um pouco mais de finalização, já que o Vasco tinha uma linha de 5, com mais 2 caras na frente, nas poucas oportunidades, um arremate de fora da área não poderia ser uma solução? Sim. E se me permite, já 2 coletivas que o senhor falou, sim, que o De La Cruz vem treinando como segundo homem e também como meia pelo lado direito, vindo para dentro. Na seleção uruguaia hoje ele é o cara centralizado, aquele cara que joga atrás do atacante. É uma possibilidade também para algum jogo, alguma situação do De La Cruz jogar nessa posição? Obrigado. De La Cruz, ele tem no tripé ou faz losango no meio campo, ele é um dos carrilheiros, eles são dos articuladores laterais. Eventualmente no River ele jogou como segundo externo, como jogador não aberto, mas de flutuação e criação, que é como está também. Então ele tem essa versatilidade, é um jogador versátil. Fez um belo jogo hoje. Fez um belo jogo. Então, tu tem essa capacidade criativa nesses jogadores, e aí tu vai, ao longo do tempo, também encontrar as melhores soluções. Faltou finalização de média distância, sim, tem que machucar. Machucar não é o termo, tem que finalizar com precisão, sim, quando abrir, se o adversário te tira infiltração com linha de 5, larga o pé de média distância. Sim, ela te tem que abrir essa foi uma das instruções do intervalo. É isso, gente. Obrigado. Boa noite, professor Tite, César. O diretor Bruno Espíndola vai dar um pronunciamento aqui rapidamente, por favor.